O afeto muitas vezes pode transformar vidas. Crianças e adolescentes que vivem em abrigos encontram na figura de padrinhos e madrinhas uma referência de amor, apoio e presença. Em Coronel Fabriciano, município com cerca de 100 mil habitantes, no leste de Minas Gerais, o projeto Rede de Afeto Apadrinhar Transforma Vidas, da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, fortalece essa rede de carinho e proteção em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo da Infância e Adolescência e a Prefeitura da cidade. Mas o número de crianças inseridas no programa ainda é pequeno e muitas aguardam a oportunidade de criar esse vínculo especial. Atualmente, cerca de 30 crianças e adolescentes vivem em 2 unidades de acolhimento da ADRA, em Coronel Fabriciano. Elas foram afastadas do convívio familiar por diferentes situações de vulnerabilidade e aguardam decisões da Justiça. O apadrinhamento afetivo oferece a eles a chance de vivenciar momentos em família nos finais de semana e feriados. O projeto não tem relação com adoção, mas cria um laço afetivo que pode marcar a vida de quem participa. Essas crianças, quando elas são apadrinhadas pelo padrinho, pelas madrinhas, trabalhado junto a elas durante as intervenções, que eles estão indo ali momentâneo, né? Não são pais, não são mães, são um tio ou a tia que quer apadrinhar para propiciar esse convívio familiar fora da instituição. Então a gente sempre deixa bem claro também com as famílias que, né, se cadastram como padrinhos e madrinhas, que eles não são ali, tá indo com o objetivo de adoção, mas sim de ter uma vida, de um convívio familiar lá fora do acolhimento. Então essas crianças, eles têm essa consciência de que ele é momentâneo, que ele não é uma família que eles vão ficar, eles vão retornar no domingo ou na segunda para casa. Criam sim um vínculo afetivo, porém não é um vínculo de pai e mãe, é um vínculo ali de padrinhamento, de sair para passear, de ter uma oportunidade de estar presenciando o futuro melhor para ele. Se sente acolhido mesmo como sendo parte da família dessas pessoas que vêm realizar o apadrinhamento. Samara tem 19 anos e viveu essa experiência. Durante 4 anos foi apadrinhada por uma família que a recebia aos finais de semana. Para ela, cada momento vivido foi um aprendizado e trouxe uma nova visão de mundo. A rotina é algo novo, Joana. Parando para pensar, se você for pensar sobre isso, é algo incrível porque a gente não tem esse costume. E tudo lá é incrível, entende? A roça que ela me levava, as brincadeiras que a gente fazia, porque quando a gente está aqui dentro, a gente não pode fazer essas brincadeiras familiares, porque aqui é muitas crianças, não tem como você se sentir dentro de uma família. Você se sente acolhida, mas não aquele tipo de acolhimento familiar, entende? Um laço. Então, é um laço especial que a gente cria com os padrinhos. Um dos momentos mais marcantes para Samara foi quando sua madrinha a levou para conhecer a zona rural pela primeira vez. Eu nunca tinha ido numa roça, não conhecia a cultura deles, eu não tinha nunca nem comido o tipo de comida deles. E foi algo bem marcante para mim, porque o sabor da comida é diferente, o ambiente é diferente e eu gostei muito. Foi a partir daí que eu comecei a ter um tipo de interesse pela roça. O programa Rede de Afeto já conta com algumas famílias cadastradas, mas a necessidade de ampliar essa rede ainda é grande. O Leonardo faz parte desse movimento de troca e carinho. A gente está todas as quintas-feiras com eles, né, 1h30, 2 horas. E no decorrer do ano a gente faz eventos fora da casa. Leva para sítio, leva para brincar fora. Ano passado eu levei para teatro. Então a gente vai tentando ofertar para eles o que nos é possível. O que nos é possível está muito ligado ao que a sociedade nos disponibiliza também, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Mas o nosso dia a dia com eles
e não se limita só às quinta-feiras. Então, às vezes, durante a semana eu estou aqui, as educadoras, as coordenadoras, Léo, dá um pulo aqui, acompanha a gente numa situação, conversa com eles, vê o que é possível. Então, a gente tem trabalhado com eles para tentar amenizar as dores dos abandonos, da família que às vezes não está tão presente, já não foi presente, por isso eles estão aqui e às vezes continuam não presentes, né, afastadas. E a gente vai tentando suprir minimamente as necessidades dessas crianças, para que eles se desenvolvam como seres humanos, né? A Jéssica conta que o apadrinhamento faz parte da rotina dela e do marido. A gente vem aqui sempre nas quintas-feiras, né, nas casas, tanto no bairro da Casa Santa Helena quanto do Giovannini. E as crianças pedem pra gente, para passar um final de semana com a gente. Então, assim, não dá para levar todas, né? A casa nem é tão grande. Então, assim, a gente vai escolhendo, né? Aos pouquinhos, a gente tenta levar cada um. E quando a gente pega uma criança para passar o final de semana, meu esposo tem 2 filhos, né? Aí a gente leva eles para poder comer um hambúrguer, uma pizza, ir numa pracinha, né? Nunca aconteceu de dormir, não. Ainda não, mas a gente tem, né, o interesse. E eles, nossa, ficam muito felizes, se divertem bastante, né? Eles contam caso, contam o que acontece na escola. A gente também tenta passar para eles um ambiente familiar. No Brasil, 30 mil crianças e adolescentes se encontram em instituições de acolhimento. Desse total, apenas 4 mil estão aptas ao processo de adoção. No entanto, não há dados concretos sobre o número de crianças e adolescentes inseridos em programas de apadrinhamento afetivo. O apadrinhamento afetivo não envolve guarda ou adoção. A proposta é criar um vínculo de afeto e convivência para crianças e adolescentes que precisam de referências positivas na vida. Os padrinhos passam tempo com os afilhados, orientam, aconselham e proporcionam experiências novas e inesquecíveis. A rede de afeto surgiu pela necessidade de apadrinhar as crianças do acolhimento institucional. Até porque são muitas crianças que recebemos e, através da rede de afetos, nós damos oportunidade para as famílias dos municípios participarem também desse processo de desenvolvimento. O apadrinhamento é muito importante porque dá oportunidade para as nossas crianças vivenciarem uma realidade naquele lar, naquela família, recebendo afeto, recebendo carinho, atenção, dignidade. Então, ajuda no desenvolvimento intelectual das nossas crianças. Então, o apadrinhamento para o município aqui de Coronel Fabriciano é uma oportunidade para as nossas crianças, mas é uma oportunidade também para as famílias participarem desse processo pedagógico e de cuidado. Apelamos às famílias para que abracem esse projeto, acolham as crianças, apadrinhem as crianças e façam a diferença em prol de um mundo melhor e mais humano. Para se tornar padrinho ou madrinha, é necessário ser maior de 18 anos, ter disponibilidade afetiva e de tempo, além de passar por um processo de capacitação com a equipe técnica da ADRA. A gente busca pessoas dispostas a estar junto com os meninos, né? Que tenham uma vinculação, para fazer vinculação de oferta de afeto, tempo, escuta, né, de orientação, de estar próximo, de fazer parte da vida dessa criança, né, nesse processo de desenvolvimento dela, enquanto ela estiver acolhida na instituição. É realizado contato com a equipe técnica vai estar agendando uma visita para estar conhecendo o espaço em que a pessoa vive e logo em seguida vai estar fazendo um questionário sobre algumas informações que são importantes. É importante que o padrinho seja uma pessoa idônea, seja uma pessoa maior de 18 anos e que não possui interesse em adoção. Tem que ser uma pessoa que possui interesse somente em estar prestando esse serviço. As responsáveis pelas unidades de acolhimento reforçam a importância do programa e o impacto que tem na vida dessas crianças e adolescentes. Se eu vinculo aquela criança, eu preciso entender que eu estou envolvida com aquele processo de desenvolvimento dela. Porque o padrinho ele precisa permanecer
né? É importante que ele permaneça. E talvez não só na vida de uma criança, ele pode ser padrinho de uma outra criança. Então, não necessariamente eu preciso apadrinhar uma única criança, né? É importante, inclusive, que ele conheça as demais crianças. Então, o que a gente percebe hoje, né, no nosso público que nós temos? Hoje nós atendemos crianças e adolescentes de diversas faixas etárias, meninos e meninas. E o que a gente percebe é que, às vezes, o padrinho ele vem com um olhar para a criança, e a criança é pequena. Eu tenho meninos de 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 anos. E esse público, às vezes, o olhar para eles é um olhar mais diferenciado. As pessoas não querem meninos maiores. Tem aquele distanciamento com o adolescente, porque o adolescente tem um rótulo, né, da rebeldia, de ser difícil. Então, a gente precisa buscar pessoas que queiram também ter um olhar para o adolescente, porque eles também percebem isso e eles nos questionam isso. Por que só fulano de tal é apadrinhado? Porque chega pessoas para apadrinhar aqui só criança, né? Porque a gente não sai, os meninos maiores não saem. Então, o nosso olhar ele precisa ser voltado principalmente para esses meninos que talvez o retorno familiar ele é menor, as possibilidades de adoção também são menores, então talvez a permanência dele, o acolhimento é até os 18 anos. E quando se tem padrinhos afetivos, o que a gente busca é que esse padrinho seja referência para esse adolescente depois da maioridade. Outra dificuldade que nós temos são com os acolhidos que possuem algum diagnóstico, possuem algum laudo. Exemplo, temos criança autista, que temos muita dificuldade com o apadrinhamento porque os padrinhos têm medo de não saber como agir no momento de crise, têm medo de não saber como agir no momento de choro daquela criança. Então, assim, a gente precisa que as pessoas se abram para esse público, se abram para conhecer. A equipe técnica sempre orienta com relação à medicação, com relação ao manejo com essas crianças. E a gente precisa que as pessoas estejam dispostas a abraçar também essas crianças, porque eles também precisam desse momento de convivência comunitária, desse momento de convivência familiar. É muito importante para as crianças. A partir do momento que eles já sabem que são apadrinhados, isso aí já começa a partir daí. É a partir do momento como eles já conseguem perceber que alguém foi ali e já disse que vai apadrinhá-los. Então, isso a gente já começa a ter um retorno em relação a isso. Não que isso seja utilizado de alguma forma, mas a importância que se dá a essa criança, né? Não, esse final de semana você vai ser apadrinhado, que seja por uma tarde, que seja por um dia, que seja por a noite, né? Ou que seja por uma noite. Então, isso é muito importante, porque já consegue colocar aquela criança num lugar de importância. Então, a partir do momento que ela já sabe que ela vai. E o retorno, ele é muito positivo. Então, essa criança já começa a observar que existem outras realidades para além da que ela já conhece. Na vida de quem cresceu sem esse apoio, o apadrinhamento pode fazer toda a diferença. Assim como Samara, muitas outras crianças e adolescentes sonham com essa oportunidade. Felicidades são criadas por momentos. E por eu ter aquele momento do apadrinhamento, que eu tive um momento de felicidade. Porque a felicidade, às vezes, não é sempre o sorriso no rosto das crianças. Porque as crianças estão aqui dentro, mas elas sentem falta daquele laço familiar. Então, despertou a felicidade. O olhar para a vida, para todas as questões da vida, até como marido e como pai, depois que a gente começa a conviver com essas crianças, muda. É natural que a gente olhe para dentro da gente, que eu olhe para dentro de mim e tente encontrar em mim coisas que ainda precisam ser transformadas, mudadas, para que eu seja um ser humano melhor, para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu seja um cidadão melhor, um marido, um pai melhor, um irmão melhor para eles. Então eles colaboram muito em várias questões. E essa questão de estartar na gente um olhar diferente para a gente, para a sociedade, para todos, a casa proporciona isso para a gente. Porque quando eu comecei a vir aqui é claro que é uma consequência de tudo que eu vivi, vivo, mas colabora muito para que minha mente seja aberta, meu coração seja aberto, para entender que nessa vida eu não estou sozinho. E às vezes a gente fica fora desses ambientes, dessas situações, achando que a vida é só a gente, é só minha esposa, minha filha e pronto, acabou, as minhas necessidades, os meus sonhos. Mas se isso tudo não puder abraçar quem está precisando, eu não sou ninguém.